Olá, meus amores, meus seguidores, mais um No Paladar. No nosso programa de hoje, vamos com o quadro Seja Extraordinário com Josi Barbosa, falando sobre MEI, CNPJ e Simples Nacional. Teremos também a presença de Lila Salles e Elida Rios no quadro Que Você Quer Dizer ao Mundo. Comportamentos elegantes e elegantes mesmo com ela, Eli Coutinho. Uma entrevista pra lá de maravilhosa com o neto de Marighella, Pedro Marighella, artista visual, no quadro A Nota Cultural de Roque Lázaro. Tá no sabor, tá na escolha, tá no ar. Roda a vinheta aí, que eu estou te esperando aqui no Paladar. Oi, gente, meu povo elegante. Pessoal, este é mais um quadro Comportamentos Elegantes, aqui neste programa maravilhoso, conduzido por nossa extraordinária Rita Brandão. E eu tenho a honra, mais uma vez, de trazer para vocês a continuação, pessoal, do tema, né, que eu acho muito relevante, porque quando temos o entendimento sobre questões como o que hoje, na sua vida, você poderia mudar para se aproximar mais da vida que você deseja. E isso, pessoal, muitas vezes, sabe, o que impede as nossas crenças, os nossos dogmas, atrelados sempre a julgamentos para conosco e para com o nosso próximo. Então, este quadro, iremos fazer uma continuação do primeiro quadro, como eu anunciei, não é isso? No quadro, ao finalizar o quadro. E assim, eu espero que vocês tenham gostado da primeira parte, porque esta é a segunda parte de julgamentos atrelado a crenças e dogmas, sempre, sempre, sempre alinhado o que? A inteligência emocional, para que possamos ter comportamentos elegantes. Vamos lá? E aqui, comportamentos elegantes, né? Segue aqui falando sobre o tema tão importante, né? Julgamentos através de crenças e dogmas. E assim, eu trouxe mais uma convidada assim que tem um entendimento e um olhar assim muito amplo, né? Amplo enquanto a este tema, gente, que assim, quando trazemos assim para o nosso cotidiano, para a nossa vida, né, podemos destravar muitas áreas com essa mudança de chave. Minha convidada é Maria Cristiane, psicóloga. Ela atua aqui em Feira de Santana e ela vai falar um pouquinho para vocês sobre esse tema, né, tão relevante. E assim, espero que tudo que possamos vir agregar possa contribuir na vida de vocês para essas pequenas mudanças, como eu sempre digo, né, que sempre podem vir, né, grandes mudanças, tá bom? Cristiane. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer, fiquei até lisonjeada com tantos elogios. Obrigada pela oportunidade, Eliana. Bem, quando a gente fala de comportamento elegante, a gente não pode desconsiderar as nossas crenças, os nossos dogmas, que um está realmente correlacionado com o outro. Né? Quando a gente fala de crença, a crença é tudo aquilo que eu acredito. É toda aquela aquisição que eu vim adquirindo ao longo da minha vida até então. Então, é a minha crença, é a minha verdade. Eu não posso anular a verdade do outro com a minha crença. Eu tenho que entender que a minha crença é exatamente aquilo que eu aprendi. E isso não significa que seja uma verdade unânime. É uma verdade universal, é a minha verdade.
O dogma, ele também está correlacionado porque ele diz respeito a uma linha de princípios baseado em crenças religiosas, mas também tem a ver com a ideologia do sujeito, né? Tem a ver com esse campo cultural, religioso, né? Esse pragmatismo, no sentido de que eu escolho estar dentro de uma instituição, pode ser religiosa, uma ideologia, uma filosofia de vida, e a partir do momento que eu me insiro nela, é indiscutível. É baseado na minha fé e acabou. A crença, a gente já consegue uma desconstrução. Por quê? Porque a gente vai começar a revisar essas crenças. A gente tem esse poder, né? Dentro das crenças, a gente vai revisar. Então, eu posso muito desconstruir as minhas crenças. Eu devo, inclusive, né, Liana? Em muitos momentos, estávamos conversando antes, né? Eu e a Cris aqui batendo um papinho, não foi, Cris? Cris tem assim, uma linha assim, de pensamento, né, de raciocínio que leva muito a ter um olhar mais amplo e dinâmico para enquanto a este tema que eu acho, gente, sinceramente, tão relevante. Porque, inclusive, eu quis trazer, né, a Cris estava falando, nossa, é um tema muito bacana, mas provocante, bem provocante. Bem provocante. Mas eu digo, que bom que vai ser provocante. Por quê? Porque sempre que provocamos ao outro a pensar, né, Cris? Ter um pensamento próprio do que hoje pode estar fazendo sentido, né, na tua vida, né, de acordo ao teu viver hoje. Então, assim, o que eu trago hoje como verdades, essas verdades, elas podem ser repensadas, podem ser ressignificadas, porque assim, todas as crenças, né, Cris? Ela, como a Cris bem comentou, em muitos momentos precisam, né, gente, ser mudadas, porque assim, de acordo a tua jornada de vida, ao teu momento hoje, elas vão precisar passar por uma revisão. A gente precisa reavaliar essas crenças, né? Como eu falei com a Eliana mais cedo, eu não estou aqui para trazer estigma de crença de ninguém. Mas é importante a gente saber que se essa crença que a gente carrega, né, Eliana? Isso. Ela tá te levando para algum lugar produtivo, algum lugar frutífero. Perfeito. Essa crença, ela tá te deixando para frente, ou ela tá bloqueando sua vida, ou ela tá te limitando, porque essas são as crenças limitantes. Então, a partir do momento em que eu tenho a minha crença e eu sei que eu consigo passar adiante muito bem, né, que eu não enxergo nenhum tipo de limitação, que eu vou superando, porque todo mundo passa por percalço, mas eu vou superando em cima de cada um deles, ok. Agora, quando é o contrário, não, a gente precisa revisar essas crenças. Quando essa crença me limita, aí já passa a ser um cunho disfuncional. Então, por isso que é necessário essa desconstrução. E reavaliar, sim. Porque, como eu falei contigo mais cedo, eu tenho a minha fé. Isso. Independente de dogma, de crença, eu tenho a minha fé. E ela é inegociável. Isso. Agora, eu tenho que enxergar que isso está sendo benéfico para mim. Eu tenho que enxergar que isso está me levando para o teu entorno, né, Cris? E para o teu entorno, isso, ou seja, é algo exatamente. Que é ecológico, é bom para mim e é bom também para o meu entorno, porque o assunto que, nesse tema tão importante aqui também, que é algo que é bem relevante, né, Cris? Tocar, é a questão dos julgamentos, atrelado a quê? A crenças e dogmas. Eu até fiz um parênteses antes com Cris, né? Com a questão dos dogmas, não foi, Cris? Foi, Cris? Dogmas são regras, né? São regras, são parâmetros que vamos, ou quem tem, né? Esses dogmas, assim, aprendem e traz para a sua vida como verdades, que aí se chamam crenças. Correto, Cris? As crenças instaladas, né? As crenças instaladas. Instaladas. E então, assim, através dessas verdades, essas crenças que eu absorvi muitas vezes com cunho, né? Com conhecimento dos dogmas, né? Eu levo para minha vida e aí eu observo o outro através dessas lentes. E aí eu vou julgar a este outro através das minhas próprias lentes. E julgo também a minha própria vida e os meus comportamentos através
dessas lentes. Então, aqui a pauta é o que hoje, né, através dessa conversa aqui, deste tema, hoje você pode olhar na tua vida e observar se tem algo que foi aprendido, mas que não está trazendo para a tua vida benefícios. Não está sendo funcional para ti. Não está sendo funcional hoje. O que hoje, na tua vida, através do que você vem adotando, através das tuas crenças, não está sendo funcional, gente. Você está sendo prejuízos na tua vida e também dando prejuízo, assim, através de julgamento, através de distanciamento, né? Distanciamento, né, Cris? Sim. Entre família, entre amigos, no trabalho, colegas, enfim. Quantas vezes você olha o outro através apenas dos teus próprios julgamentos? Que são as projeções, né? Que a gente estava falando muito disso, né? Eu tenho algumas limitações dentro de mim, e aí como eu não consigo me travar totalmente, eu vou jogar isso para o outro, né? A partir do momento que porque assim, quando você conhece uma pessoa, não tem como você não se afetar. Você se afeta de alguma forma, que são o que Jung chama de complexo, né? O complexo é aquilo que te afeta. Perfeito, quando você percebe no outro, perfeito. Tem essa fala, né? Eu não gostei de fulano, não gostei de Isso, ciclano. é mesmo, Cris, é mesmo. Vamos repensar o que aconteceu ali, né? Verdade. Fora do seu campo de visão, para que você tenha sentido aquilo ali, porque tem alguma coisa errada. Verdade. Eu chamo isso de projeção. Quando eu falo assim, você tem o direito de não gostar de uma pessoa. Você Claro. tem o direito, Projeções, né? A energia, perfeito. você tem direito. Não, eu não fui com a cara de fulano. Ok, você tem esse direito. Agora, você não tem o direito de julgar e ficar trazendo aquilo ali toda hora. Se aquilo ali tá te pressionando, tem alguma coisa errada. E achar que as tuas projeções, o que você pensou sobre aquele outro, é de fato uma verdade. Não. É apenas projeções suas. Não é, Cris? São suas, são projeções suas. É aquilo que existe em você e você não consegue dar conta em você, então você vai querer trabalhar no outro. Isso é muito comum, inclusive isso é mais comum do que a gente imagina. Gente, né? Muito comum. Olha quanta coisa, né? Quanto conhecimento, com todo esse entendimento, né? Esses conhecimentos maravilhosos, que vocês possam pegar parte, né, dessa conversa aqui que está sendo maravilhosa. Eu estaria aqui com a Cristiane, assim, um montão de horas aqui, porque é muito assunto e ela tem muito a agregar mesmo. E assim, com a mensagem final, eu deixo aqui, né, com a Cristiane. Lembrando que a Cristiane, quem, né, vê aqui depois no Instagram, no YouTube, a Cristiane atende aqui no Premier, em Feira de Santana, e é uma psicóloga, assim, top. Maravilhosa, viu? Gratidão mesmo. Então, eu vou deixar com a Cristiane, com essa mensagem que vocês possam, através do que ela via falar também, né, pegar algo e levar para a vida de vocês com comportamentos mais elegantes para vocês e para o próximo. Cristiane. Então, gente, nós falamos muito de crenças, de dogmas. Como eu falei com a Eliana mais cedo, eu não estou aqui para trazer em discussão, em pauta, para desconstruir nada de ninguém, né? Que isso fique muito bem claro. Não, isso não tem nenhum prejuízo para o dogma e a crença de ninguém. O que eu pontuo é que essas crenças e esses dogmas, sim, sejam revisados. Por quê? Porque crença é aquilo que eu aprendi. Perfeito. É o que eu aprendi, não é a realidade, né? Então, a gente precisa ter essa consciência e revisar a partir do momento em que essa crença me leva para frente, ok. A partir do momento que essa crença me trava, não. E aí já passa a ser um cunho disfuncional. A gente não só tem como precisa reavaliar essas crenças, esses dogmas, tudo isso tem que ser revisado. Né? E eu parto do princípio de que tudo que me tira o direito de questionar
é uma dúvida muito grande para mim. Perfeito, perfeito, gente. Então, assim, eu preciso questionar, eu preciso reavaliar aquilo ali. Eu preciso saber se aquilo está sendo funcional para a minha vida. Do contrário, eu vou sempre colocar a dúvida. Inclusive, a sabedoria começa com a dúvida. Então, vamos duvidar sempre. Perfeito, perfeito. Sempre, sempre, sempre. Perfeito, gente. Olha só que sabedoria, né? Essa última frase aqui que a Cristiane falou, que falamos também na conversa que tivemos antes, e ela trouxe isso, né? Falando tudo aquilo, Eliana, que me tira do meu direito de questionar. Eu duvido. Ela duvida. Eu duvido. Olha, porque eu tenho que enxergar esses conteúdos em mim, se são funcionais para mim, se servem para minha vida. Não adianta o outro me dizer, me impor, me colocar sobre julgo, não adianta. Isso para mim não funciona. O que funciona é o que serve para mim. Isso aí, é gente. O que é benéfico para mim. E eu tenho que enxergar que esses valores, seja lá o que for, vá me levar para frente. E é benéfico para você. Para mim. Pode ser que não seja benéfico para o outro. Sim. E aí você não pode julgar ao outro através dos teus próprios... Da sua perspectiva. Da tua perspectiva. Não Maravilha. Não Maravilha. tem condição. Isso, inclusive, é agressivo. Agressivo. É agressivo. Não são comportamentos elegantes. Que eu Não sempre são. digo. Né, Cris? Não são. Que eu sempre digo, pessoal, comportamentos elegantes estão muito mais atrelado ao ser e ao fazer do que ao ter. Não é o que eu tenho. Certo? É quem eu sou, como eu me comporto diante de certas circunstâncias, com o meu próximo, comigo mesmo, não é isso? E aí, pessoal, vamos ter comportamentos mais elegantes? Pessoal, um prazer enorme, que maravilha aqui, né? Eu agradeço a oportunidade. Beijos, fiquem todos com Deus. No quadro de hoje, o que você quer dizer ao mundo? Estaremos com a Master Coach Integral Sistêmico Caliandra, Joilma Caliandra. Ela vem com uma história de vida impactante, você não pode perder. Através da transformação da vida dela, ela está transformando vidas. Teremos também a participação de Hélida Rios, que está conosco no quadro. Ela vai falar sobre saúde sistêmica e também sobre o curso de biorressonância que ela vai estar ofertando aqui em Salvador. Fiquem ligadinhos. E tem lançamento. Depois das bebidas, ai, 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 é blitz recaída, ai, ai, ai. E se for beber, não, alô, amor, me fala onde você tá que eu vou. Então, bebida não combina com direção, não é isso? E a gente vem com o lançamento. Fiquem ligadinhos. Sejam muito bem-vindos no Paladar, o que você quer dizer ao mundo, o mais gostoso do Brasil. Chama que é sucesso. Estou com a Master Coach Integral Sistêmica, Joilma Caliandra, que além disso é advogada, mãe e analista comportamental. Ela vai falar um pouco sobre o trabalho dela, a transformação dela através do coaching integral sistêmico e como hoje ela tem transformado outras vidas. Seja muito bem-vinda, Joilma, ao nosso programa. Muito obrigada. Eu me sinto muito grata por estar aqui hoje e poder falar mais com vocês. Que maravilha. E como que o coach integral sistêmico surgiu na sua vida e de que forma que ele impactou? Então, eu sou mãe, sou filha de Deus, sou advogada, sou viúva amada, master coach do coach integral sistêmico e também analista comportamental. Como o coach entrou na minha vida? Meu Deus, foi Deus, viu? Eu acho esse pilar espiritual pancada. É o primeiro pilar na minha vida. É um dos valores mais importantes para mim. Então, Deus foi me guiando, porque com a pandemia, eu perdi o meu marido no auge do meu casamento. Nós vivíamos tão plenamente bem e o amor tão verdadeiro que nós decidimos ter o nosso segundo filho. Então, quando eu engravidei, Tiago, o nome dele, ele é muito lindo por dentro e por fora, 36 aninhos. Seu esposo. E ele teve, na pandemia, então, ele faleceu de... O corpo dele foi para o céu.
Então, o corpo dele morreu aqui na Terra, mas ele está muito vivo e eu sinto o amor dele até hoje. Não foi Covid, foi consequência do Covid. Entendi, na pandemia. Entendi. Bactéria hospitalar, o terceiro ciclo de bactéria hospitalar. Ele ficou curado do Covid e o corpo dele não resistiu ao terceiro ciclo de bactéria hospitalar. Entendi. Aí, a partir disso, você como que o coach surgiu? Foi a partir daí você estava fragilizada com o luto e... Nossa, a minha identidade, a Joilma Caliandra, quem eu sou, eu não sabia mais quem eu era. Porque nós éramos um só corpo e uma só carne, como a Bíblia diz. E você estava grávida, você disse. E eu estava grávida e isso, além da minha identidade, de quem eu sabia quem eu era, eu já não sentia mais que eu era aquela pessoa, porque algo de mim morreu. Eu entrei em parafusos completamente, porque, além disso, eu estava carregando uma vida planejada dentro de mim. Então, eu estava vivendo os dois lados da moeda ao mesmo tempo. E isso foi muito confrontador. Imagino. Ao muito. ponto que eu não sabia que eu poderia um dia encontrar o fundo do poço. E eu encontrei o fundo do poço. E estava lá no fundo. Eu não só encontrei um poço, mas eu me achei no fundo de um poço. E foi aí que o coach integral sistêmico chegou, que é o CIS. Veio para te ajudar. Como que você fez isso? Porque olhando de fora é pouco tempo, né? E você conseguiu se... Como que você transformou isso dentro de você? Que é admirável, né? Seu bebê está com quanto tempo agora? 10 meses. 10 meses. Na época que eu perdi o meu marido, eu estava grávida de 2 meses, 2 meses e alguma coisa. Então, eu estava com a gravidez bem recente. Foi tanto de Deus, assim, esse planejamento desse bebê, e não só a vinda dele para mim, que ele foi a alegria de toda a família, não só minha, mas de toda a família. Mas enquanto eu estava grávida, eu vivia esse confronto, essa perturbação que eu não sabia nem quem eu era. É como se eu não existisse, porque a identidade que eu tinha de uma esposa perfeita, de uma mãe perfeita, porque eu também eu tenho um filho primogênito com o Tiago, que foi o nosso também muito planejado. Nós vivíamos um casamento perfeito em que nós concordávamos em tudo, como pai, como mãe. A gente sempre decidia junto, sempre planejava junto. O nosso filho, o nosso filho primogênito, Benjamin, ele não tem nenhuma memória de briga, nenhuma memória de discordância, de grito, nada divergente na nossa casa, muito pelo contrário. Entendo. Me fala assim, eu acho bem impactante assim o que você viveu, a gente já entendeu assim a história e como que você assim quando foi que deu esse start ou o insight, você começou a desenvolver foi no método CIS, no coaching integral sistêmico, para que depois você fosse estudar a formação em coach, para os telespectadores entenderem também como que nesses meses agora você fez isso e hoje é uma coach, uma master coach e está ajudando pessoas, né? E já está assim, bem restabelecida com tudo. Eu fiz o método CIS em 2020. E naquela época eu tinha pago a formação em coach, porque eu entendia, dentro de mim já tinha aquela faísca de ajudar as pessoas. Só que não foi plano de Deus eu fazer naquele momento. Veio a pandemia e tudo parou. Foi no auge da pandemia onde tudo estava fechado. E aí eu não pude fazer por conta disso, porque estava tudo fechado. E aí logo veio esse evento catastrófico na minha vida. Sim. Então, quando me chamaram, o Danilo, consultor da Febracis, maravilhoso ele me ligou e falou: Joilma, eu te coloquei numa turma presencial, você está pronta? O Tiago, no caso, o seu esposo já tinha falecido? Já tinha falecido. Entendi. E eu estava Então, no auge do fundo do meu poço. Mas você teve forças para ir. Ele falou assim: Joilma, você está pronta? E eu falei: não. Mas eu senti lá dentro dizendo: você precisa. Você precisa. Aí eu peguei e falei assim: eu não estou pronta, mas eu vou do jeito que eu estou. E fui destruída como eu estava. E depois desse processo, aí você decidiu ser coach para poder ajudar pessoas.
Então, nesse processo, eu já saí do primeiro módulo de formação em coach, resgatando, restaurando, criando e desenvolvendo uma nova identidade. Eu já saí de lá sabendo quem eu era. Já saí de lá sabendo que eu era filha de Deus amada, que eu sou uma viúva amada, que embora eu seja viúva, eu sou amada, eu me sinto amada. Eu saí de lá sabendo que eu sou uma mãe de excelência, que agora um novo filho vai ser uma nova experiência como mãe de excelência. Então, eu já saí de lá transformada. Mas eu ainda continuo como todas as pessoas. Vivendo o processo. Vivendo o processo, vivendo a jornada. E nisso você encontrou o seu propósito? Você considera assim? Quando eu resgatei e descobri a minha nova identidade, o propósito me encontrou. E hoje você trabalha com mulheres ou independente, são homens, mulheres? Qual a sua escolha dentro do coaching integral sistêmico? Que a gente sabe que o coaching integral sistêmico, eu também tenho, né, formação, mas, no entanto, você é master coach. E você trabalha todos os pilares e qual a área que você encontrou o seu propósito e hoje desenvolve com as pessoas? Então, eu trabalho em todas as áreas, porém, nós estamos intensificando agora por uma direção divina mesmo, de estar ajudando as pessoas que também perderam parentes, como pessoas que precisam melhorar nos seus relacionamentos. Como eu tenho uma experiência de vida, de viver, de ter dois lados da moeda, como o casamento. Eu tive um casamento que não era bom, que era um casamento comum, que tinham brigas, que tinham discórdias, e na metade do meu casamento eu comecei a viver um casamento perfeito. Então eu vivi 5 anos, mais ou menos, do meu casamento de uma forma perfeita. Então, como eu tinha essa experiência, que Deus também não faz nada à toa, Deus sempre coloca as coisas certas, na hora certa, no lugar certo. Então, hoje eu entendo por que eu passei por isso. E aí, por conta disso, acabou que hoje eu trabalho com isso, porque Deus vem me mostrando e me trazendo pessoas que precisam restaurar seu relacionamento com o cônjuge, simplesmente com os filhos, porque não sabe se comunicar com os filhos. Existem pessoas em casa que não conseguem se comunicar, nem conseguem entender o outro. As linguagens, né? Tem as 5 linguagens do amor e também para o outro compreender, né? Às vezes é sobre si, como você lida com o outro, né? Hoje, como analista de perfil comportamental, nós entendemos isso, que cada um de nós temos um perfil comportamental, temos os nossos valores, temos a nossa identidade mental. E isso não tem como mudar. Você nasceu perfeitinho do jeito que Deus fez para você. Você não precisa ser outra pessoa, não precisa se adaptar a outra pessoa ou querer simplesmente imitar o outro. Lógico que você pode se modelar e se referenciar, mas Deus fez você perfeito. Então, quando a gente entende quem a gente é, como a gente entende, como a gente consegue receber o amor e como dar amor, você consegue se comunicar melhor, inclusive com o seu marido, com os seus filhos, no ambiente de trabalho, porque no ambiente de trabalho as pessoas são contratadas com o currículo, mas você sabia que as pessoas são demitidas por conta do comportamento? Exato. Então, isso tudo pode ser desenvolvido com a inteligência emocional. Muito interessante. Vocês que têm interesse, gente, eu gostaria até também, né, de te pedir para que você fale o seu Instagram, né? Vai passar aqui, o editor vai colocar, mas pode falar seu Instagram, é coach, né? Coach.joilma Caliandra, Instagram. E o meu YouTube, o meu canal é Joilma Caliandra. Isso, lá no YouTube você tem levado, né, alguns conteúdos. Isso. Vocês podem, né, interagir lá também. Isso. Aonde você tem atendido? Então, a maior parte das pessoas tem preferido por conta da conveniência de atendimento online. Nós temos uma plataforma específica para atender esse processo de coach e você pode ser atendida e desenvolver a inteligência emocional dentro da sua casa, do conforto do seu lar. E também tem um espaço específico de inteligência emocional da Febracis, aqui, que fica na Avenida Manuel Dias, que tem também uma sala estruturada totalmente para você receber e se desenvolver lá, para a gente se conectar.
Muito obrigada, Caliandra, por ter estado aqui conosco. Seja sempre muito bem-vinda ao Paladar. Muito obrigada. Eu sou grata. E eu gostaria que você dissesse aos telespectadores, fechando assim esse quadro lindo, esse momento aqui, o que você tem a dizer ao mundo nessa questão assim de, com tudo que você vivenciou, essa transformação linda que a gente ouviu da sua história impactante, o que você tem a dizer ao mundo? O que eu tenho a dizer e deixar aqui no seu coraçãozinho é que nós vivemos um momento de crise mundial e todos nós fomos abalados de uma forma ou de outra. Todos nós perdemos alguém, mesmo perto ou distante. E existe uma palavrinha muito recente que se chama ressignificar. É uma palavrinha que todos nós já ouvimos, mas poucos entendem e compreendem dentro de você o que essa palavrinha significa. E no processo de coaching integral sistêmico, eu como Master Coach, com a experiência que eu vivi e como propósito de vida para transformar pessoas, eu estou aqui para te ajudar. Eu espero poder te ajudar. Só falta você mesmo tomar essa decisão. Então, muito obrigada. Caliandra, né? O que você quer dizer ao mundo? Lindo, muito obrigada, tá? Tô bom ter você aqui. Hoje é 29 de abril de 2022 e a gente resolveu fazer uma cabaninha em família. Eu, Benjamin e Tiago Rafael. Eu quero deixar esse exemplo aqui para todas as mamães, todos os papais, que a gente pode fazer uma coisa bem legal dentro de casa, sem gastar R$1 e viver um momento tão feliz em família, né, Benjamin? Diga aí o que a gente fez pra gente, pra nossa cabaninha. A gente botou uma cabaninha, botou um monte de coisa, comida. Brigadeiro, né? Brigadeiro, Pipoca, biscoito, suco. Bem legal. Tá muito legal aqui. A gente vai passar a nossa noite aqui, nós três em família, se curtindo. E a gente tá gravando esse vídeo porque a gente quer deixar essa memória pra sempre. Beijo. Manda beijo, bem. Tiago Rafael, manda beijo. Tchau. Olá, minha gente. Aqui é a Elida Rios, no quadro O que você quer dizer ao mundo. A semana passada, nós estávamos lá na clínica, onde eu faço os atendimentos presencial com Leila Salles. Falamos um pouquinho sobre a biorressonância, que é um dos trabalhos que eu realizo, né, que cuidamos da parte física. E hoje eu quero falar com vocês também de uma parte muito importante do meu trabalho, que é a parte emocional. Depois de ver muito tempo que quando a gente não trata o emocional, muitas vezes o físico não vai para frente, ou a pessoa melhora por um tempo e volta a adoecer de novo. E isso me fez começar a trabalhar na área de desenvolvimento humano e a área do emocional. E graças a Deus tem sido muito sucesso. Mas, infelizmente, muitas pessoas não têm condição financeira e acesso a um tratamento personalizado. Então, por conta de muitos pedidos, eu estou agora divulgando para vocês os grupos que eu vou oferecer esse tratamento emocional entre 10 a 15 pessoas nesses grupos, nessas mentorias, e vou estar ajudando você a cuidar do seu emocional, a avaliar quais são seus sabotadores, né? Cuidar dos seus traumas, do que você viveu lá na sua infância, porque muitas pessoas não sabem, os traumas nem sempre elas conseguem trazer para a memória, no consciente, porque até os 5 anos a gente não tem o hipocampo desenvolvido, que é a parte da memória que fica gravada as coisas. Então, se for de 5 anos para baixo, muitas vezes você nem lembra. E a gente consegue fazer o acesso no inconsciente e ressignificar esses traumas que estão atrapalhando a sua vida. Então, eu convido você a ficar ligado nas minhas redes sociais, no meu Instagram, @doutora Elida Rios, para a gente estar falando mais sobre esses grupos e você ter esse acesso e esse privilégio de cuidar da sua saúde emocional, que é tão importante. Fica aqui a dica para vocês. Um beijo grande. Hoje mais um programa aqui, Seja Extraordinário, com Josi Barbosa. Só que hoje é algo diferente para você. Hoje eu não tenho convidados, porém eu vou responder perguntas que muitas vezes faz com que
empresários e empreendedores entram em contato comigo desesperado para poder saber de informações. E talvez essas perguntas possam te auxiliar aí no seu negócio, aí na sua empresa, aí nessa dúvida aí que tanto embola a sua cabeça. Vamos falar um pouco sobre CNPJ, regularização. Tem certeza que isso daí vai fazer a diferença para você? Eu garanto que sim, viu? Mas vamos falar um pouco aqui sobre o CNPJ. Uma das perguntas que mais me fazem, incrível. Josi, eu tenho um CNPJ parado há muito tempo. O que eu faço com esse CNPJ? Como é que eu posso regularizar ele? Olha só. Primeiro, um CNPJ que está parado há muito tempo, ele vai fazer com que você só tenha acúmulos de multas. É verdade, só vai estar te trazendo prejuízo. Por quê? Porque um CNPJ parado, sem movimentação, e você não declara durante o ano, que tem uma declaração chamada inativa, você vai pagar, sabe quanto de multa? R$200 por ano. A Receita Federal cobra você R$200 por ano por conta que você não declarou esse CNPJ parado. Aqui no programa Seja Extraordinário é justamente para isso, para poder tirar dúvidas para você, orientar você no seu negócio e muito mais. Mas eu tenho outras perguntas também. Preste atenção. Uma pergunta que chegou até a mim. Josi, eu tenho um MEI, mas há muito tempo não utilizo ele. O que pode acontecer comigo? Olha só, o MEI tem crescido a cada tempo. A cada tempo o MEI tem crescido e hoje ele está, assim, absurdamente crescendo. Pessoas estão abrindo o MEI por qualquer motivo. Às vezes a pessoa não quer ser um CLT, ela acaba abrindo um CNPJ via MEI. Mas o que essas pessoas vão fazer com esse MEI depois? Você acredita que outro dia chegou um cliente no escritório e fez o seguinte: Josi, olha aí meu CNPJ. Eu quero mudar aqui agora a atividade dele. Quando eu fui olhar esse CNPJ, era de 2018. Porém, ele não era mais MEI. E aí é que está o problema. Muitas pessoas têm MEI parado e não sabem o problema que está por vir. O que acontece com esse MEI? Um exemplo, 2018 parado. Ele se desenquadrou e logo o que aconteceu? Multas de DCTF, ou seja, multa por conta que foi desenquadrado e essa declaração gerou o quê? Despesa. Cuidado você que é MEI. Por quê? Porque vai com certeza gerar dinheiro, vai ter que sair dinheiro do seu bolso. Então, é necessário, sim, você ter um acompanhamento, mesmo você sendo MEI, mesmo você tendo um CNPJ que esteja parado. Por quê? Porque gera despesa para você. Às vezes, você está com o CNPJ parado e acha que está tudo tranquilo. Não está, meu amigo, não está. Mas essa dúvida que está aí na sua cabeça, eu tenho certeza que será a próxima também. Preste atenção. Eu tenho também aqui uma dúvida que fala assim: mas tudo bem, eu estou com esse CNPJ parado, e aí, Josi, eu baixo ou continuo com esse CNPJ? Vamos lá, vamos por parte. Primeiro, qual é a sua intenção com esse CNPJ? Você sabia que o seu CNPJ vale dinheiro? Se você não sabia, fique sabendo, porque ele vale sim. Tem pessoas que compram CNPJ, tem variados valores, 5 mil, 20 mil reais, depende muito da situação da sua empresa e como ela está, porque geralmente quando esse CNPJ está parado, pode ter taxas que estão aí sem pagar. Mas você sabia que o seu CNPJ é um patrimônio da sua empresa? Ele tem valor. Então, assim, por último dos casos, baixe seu CNPJ. Por último, tem também aqui, ó. Essa daqui, com certeza, você pode ter dúvidas. Eu estou empipinado com os órgãos devendo. Tenho muito dinheiro lá, Josi. O que é que eu posso fazer com esses valores que eu estou devendo lá? Preste atenção. Você, de repente, está com o seu CNPJ em andamento, está tudo legal, está aí fazendo suas declarações, mas tem débitos em aberto, que faz com que você não tire uma certidão. E hoje,
está tendo aí aberturas de licitações que você pode, de repente, adquirir com o órgão. E isso é muito importante, vai elevar o seu faturamento, porque se você for, nesse caso, atrás de uma licitação, você pode fazer negócios com o governo. Isso é muito importante. Só que o governo vai requerer de você certidão positiva. E aí, o que é que vai acontecer? Você vai precisar, sim, fazer parcelamento. Mas, como é que você pode fazer esses parcelamentos? É necessário você entrar em contato, sim, com o especialista, porque é ele que vai direcionar, ele tem os direcionamentos para poder fazer. E outra, o governo está sempre colocando aí refis, formas de diminuir multas e juros. Inclusive, neste mês aqui, eu estou falando aqui no mês de setembro, está acontecendo aí redução de juros e multas para pagamentos de débitos. Então, você pode parcelar em 60 vezes, 140 vezes, vai depender aí da sua demanda, tá certo? Então, você pode regularizar, sim, seu CNPJ através de um parcelamento, e quando você paga a primeira taxa, o primeiro DARF, o que é que vai acontecer? Você consegue emitir a sua certidão positiva com efeito negativo, ou seja, vai ficar em exibilidade suspensa. E assim os órgãos podem sim aceitar o seu CNPJ para poder fazer negócios. É algo muito interessante, viu? Outras perguntas aqui, tem várias perguntas, mas eu vou aqui selecionar algumas. Tem uma pergunta que sempre me fazem: Josi, eu tenho um MEI, eu posso desenquadrar ele para um Simples Nacional? Claro que você pode. Só que quando nós migramos de MEI para Simples Nacional, geralmente Simples Nacional, o que vai acontecer? Você tem que entender que você vai começar a pagar impostos. O MEI não paga imposto. O MEI paga uma taxa que, claro, vem ali distribuindo para os órgãos, mas ele é uma taxa por você ser MEI. Tanto é que você, sendo MEI, você não tem a obrigatoriedade de emitir nota fiscal, a não ser que seja para uma pessoa jurídica. Você precisa estar habilitado, por conta que se você for fazer algum tipo de serviço ou vender para a pessoa jurídica, você vai precisar apresentar essa nota fiscal. Mas vamos lá para a pergunta. E aí, eu quero migrar, sair do MEI. Como eu te falei, você vai precisar fazer um planejamento financeiro, porque você vai precisar emitir nota fiscal, e dessa nota fiscal você vai começar a pagar imposto mensal. E aí é que está o gargalo de muitos empresários. Deixam de pagar impostos, se embola, e o que acontece depois? Juros em cima de juros, porque o governo tem juros altos, e quando você vai parcelar, fica complicado. Então, preste atenção a isso, tá certo? E aí, como é que está o programa para você? Hoje está sendo diferente. Hoje estou aqui respondendo perguntas de empresários e empreendedores que se embolam no meio do caminho por conta do seu CNPJ. E outra pergunta: Josi, é mais vantagem eu ser CNPJ ou ser um CPF? Ou trabalhar com meu CPF? Olha só, a carga tributária para você que trabalha como pessoa física pode ser altíssima. Por quê? Porque quando você faz a sua declaração de pessoa física e que você vai precisar declarar aqueles valores que você negociou com empresas, principalmente com empresas, e que entra lá na sua conta bancária, a Receita Federal ela tem acesso a isso. Por quê? Nós, quando tomamos serviço, como exemplo, eu tomo um serviço seu, eu adquiro um produto seu, eu preciso informar, eu como empresa, preciso informar para a Receita Federal que eu comprei de você, então praticamente eu sou um dedo duro. Oh, meu Deus, então o que vai acontecer com você? A Receita Federal vai te caçar. E aí é que está a importância. A carga tributária vai ser maior e você vai pagar aí porcentagens altas comparada a um CNPJ. Então, eu sempre aconselho você ter um CNPJ sim, por conta da carga tributária. E eu gostaria também que, de repente, aí, nos comentários depois, você pode estar aí colocando as suas dúvidas. Quem sabe você tem uma dúvida que eu não te respondi aqui.
mas vamos ficar por aqui. Eu sei que são muitas perguntas, muitas dúvidas, mas eu, Josi Barbosa, contadora, posso sim te auxiliar nessa situação. O escritório JCB, Contabilidade, Consultoria e Coach, ele vive também para isso, para orientar empreendedores, orientar empresários e também, claro, né, fazer com que o seu negócio decole por conta dos seus tributos também. Então, você quer orientação? Você pode também estar me procurando nas redes sociais, Josi com Y Barbosa Empreender. Você também pode me encontrar no WhatsApp 719-8770-5691 e eu terei o maior prazer de te atender. Não vai custar nada se você entrar em contato. Então, pra cima! Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um quadro, A Nota Cultural, no programa No Paladar. E hoje o nosso entrevistado será o grande artista Pedro Marighella. Olá, muito boa tarde, gente. Como eu falei, estamos ao lado aqui do grande artista Pedro Marighella. Pedro, muito boa tarde mais uma vez. Oi, boa tarde, gente. Eu gostaria de saber um pouco da sua trajetória. Pô, me fala a respeito como surgiu o estilo Marighella, porque a gente olha para um quadro, a gente já bate logo, vê que é seu. Como foi que surgiu? Tá. Eu acho que eu sou assim, eu estou dentro do que seria uma definição mesmo de artista gráfico. Fui formado por histórias em quadrinho, por pôsteres políticos, pela indústria gráfica em geral. Eu não tenho memória muito na infância, na primeira juventude, ter acesso a museu, a galerias. Eu tinha muito acesso a ateliê de artistas, amigos dos meus pais. Qual deles? Como o Ângelo Roberto, por exemplo, que é um artista que eu admiro muito. E muita gente ligada à publicidade também. E o desenho me interessava. Acho que antes da internet existia uma indústria ligada à indústria impressa, muito rica, ligada às publicações em revista. Então aquilo tudo me influenciava muito. E acho que também livros ilustrados, ilustrações que estavam contidas nas edições mais antigas dos livros de Jorge Amado, era uma coisa que me impactava muito. Obras públicas, como o de Juarez Paraíso, e outras que a gente conhece pela cidade. Então, aquilo me impactava, eu tentava replicar, eu tinha acesso também a desenhos animados que me interessavam muito. E eu acho que foi me levando para essa percepção de que as artes gráficas eram um lugar que eu me sentia confortável, que eu tinha uma capacidade natural de atuar nisso, eu via em mim uma potencialidade de fazer uma leitura interessante a partir disso. Então, acho que essas instruções juvenis, elas foram fortes para mim e me levaram para um pouco para esse repertório onde se vê manchas muito profundas, altos contrastes, ou então meios tons que lembram um pouco a indústria gráfica, coisa das retículas, um pouco esse ambiente mesmo de uma indústria gráfica do século XX, dessas posterizações, do vetor, mas acho que também um pouco do universo plástico que vem da dimensão política, dos discursos gráficos panfletários, de militância. E as cores azul e branco? Não tem explicação, não sei. Ela me lembra muito os azulejos portugueses quando eu vejo ela. Muita gente fala, acho que é muito natural. Tem uma série que eu comecei a partir de 2010, chamada Mata, que foi a primeira coisa o primeiro projeto que eu comecei a enfatizar nisso. Que eu comecei a pegar estilos de vida num período em que começaram a serem produzidos os primeiros registros do carnaval a partir de celulares aqui em Salvador, que os aparelhos de celular com câmera começaram a aparecer aqui em Salvador e por consequência começaram a aparecer nas redes registros
de um carnaval que não era aquele carnaval que o Estado, que a indústria do turismo pretendia, com outras perspectivas, outras texturas, outras temáticas. Eu fiquei muito impactado, me lembro muito bem o dia, por volta de 2009 ali, que eu vi a primeira imagem no YouTube, assim, de uma coisa filmada por uma pessoa que não era da TV, que não era que não era de nenhum órgão estatal. É o veículo de comunicação. Isso, com seus próprios propósitos políticos, institucionais, econômicos. E aí, de repente, eu me vi na vontade de acumular aquelas imagens, né? Eu colocava os vídeos para tocar, pausava, via aquele estilo, copiava numa folha de papel, depois dava play de novo e fui acumulando aquilo. Com o tempo, eu, sei lá, peguei a primeira caneta que tinha à mão, eu que tenho muita experiência com, que é um outro capítulo, né, que eu comecei a trabalhar muito novo em agência de publicidade como ilustrador, tive uma carreira assim bastante profícua até como ilustrador para o mundo publicitário, principalmente. Então sempre tinha as canetinhas pretas assim, e que é natural, né, que a gente veja um pouco a própria história da indústria gráfica, remete muito ao contorno escuro, preto. E de repente eu achei que eu precisava contornar um pouco essa perspectiva mais conservadora da característica da tonalidade e da matiz do contorno, né? E aí eu fui tentando outras cores, vermelho, azul, e eu senti que o azul ele tinha a solidez das manchas escuras e ao mesmo tempo ele era desviante, né? E você leva a dança baiana na sua arte e me fala também um pouco a respeito como foi a experiência das residências que você fez. Você chegou a fazer 3 residências no período da sua carreira. Sim. Você fez a primeira, foi em qual país? Tá, vou falar um pouco mais sobre isso, que eu acho que é muito legal para entender também um pouco algumas escalas do meu trabalho e tal. Durante muitos anos, eu não sei nem explicar direito agora, mas vamos fazer de conta que é entre 2004, acho que um pouquinho antes, 2002, vamos por aí, até mais ou menos 2010, eu fiz parte do coletivo GIA, que é um coletivo que eu não faço mais parte diretamente, mas que é um coletivo de amigos que está atuante até hoje. E o GIA, o próprio nome diz que é uma sigla para Grupo de Interferência Ambiental. Então é um grupo que ele enfatiza projetos em espaço público, discute o espaço e as suas correlações de possibilidades expressivas. Pois bem, então com o GIA eu transitei bastante, participei de projetos maravilhosos, estive com amigos e a gente participou de 2 residências que me impactaram muito. Uma em Madrid, ligado ao Ano do Brasil na Arco, que é uma feira de arte que acontece na Espanha, e outro que foi o Nanjum Paik Award, que é uma premiação que foi naquele ano realizada na Alemanha. Foi uma residência, mas nesse contexto desse prêmio, né? E depois, já tentando produzir trabalhos de outra natureza, com um projeto, eu participei da Bienal do Recôncavo, que se não me engano foi em 2010. Isso, em 2010. Obrigado. Que em 2010, que eu fiz um painel de uma série chamada Mata, que eu, como eu estava dizendo, né, que eu vi os estilos de imagens, principalmente em redes sociais, ou imagens do meu próprio acervo de fotos que eu tirava no carnaval. Então que eu fazia aqueles acúmulos de gráficos de pessoas na farra, e que naquele momento eu escrevi para a Bienal do Recôncavo, foi o vencedor do primeiro prêmio, que foi um painel de acho que 9 metros, com imagens da Festa da Ajuda, lá em Cachoeira. E dessas imagens eu produzi esse grande painel na Bienal do Recôncavo, né, como eu disse.
Quem quiser entrar em contato com você para as aulas de desenho e observação. Boa, gostei. Bem, eu tenho um perfil no Instagram, @PedroMarighella. Pode ser um pouquinho difícil de escrever porque o meu nome é todo cheio de letras. Sugiro que apareça aí na legenda do TV Quirimuré. Mas pode me procurar diretamente por e-mail também, pedromarighella@gmail.com. As redes sociais, tem o site também, pedromarighella.com.br. Gente, procura lá que vocês vão me achar e vai ser ótimo. Maravilha. E a representação do seu trabalho é representado pela RV Pintura e Arte. Isso. Que é uma galeria que trabalha comigo já desde a época que eu comecei esses projetos que eu me referi aqui. Acredito que eu estou trabalhando com a RV desde 2010, uma galeria que eu admiro, de gente muito interessante, onde eu estou junto com outros artistas que eu admiro muito. Muitos deles foram alunos, pessoas com que eu convivei, dialoguei. Alguns foram colegas de formação, como Zé de Rocha, e outros foram pessoas que eu vi a formação acontecendo também, como Felipe Rezende, Isabela Saifart, e por aí vai. É uma galera muito boa, eu recomendo, gente. Vão lá também, tem nas redes sociais da RV e visitem galerias, vejam o que está sendo produzido. Pedrinho, estamos no ano político. E o que é que você tem para falar com esses novos representantes que estão chegando a respeito da nossa cultura? Boa. Porque infelizmente nós artistas sofremos bastante. Né? A gente está fazendo o que pode, né? Mas, gente, vamos... Eu acho que a gente tem algumas questões que são importantíssimas. Primeiro, a gente precisa de política mesmo, não de ações pontuais, né? Acho que a gente está passando um momento de muita discussão sobre a importância dos espaços culturais como lugares acessíveis, que tenham atenção para o que está sendo produzido e do que é relevante para a vida das pessoas, independente de padrões, de tendências específicas, que a gente tenha instituições que tenham força, que tenham força para além de gestões, né? Então lanço um apelo também, assim, de que nós como comunidade em geral, não só os gerenciadores, né, dirigentes, mas que a gente tenha atenção também para a produção de memória, que a gente tenha respeito e interesse em zelar pelos nossos acervos públicos, que a gente tenha capacidade de organizar o nosso pensamento crítico para legar para futuras gerações. Então foi isso, meu amigo. O quadro A Nota Cultural agradece a sua presença aqui. Muito obrigado mais uma vez. Estou muito feliz de ter recebido a sua presença aqui. Estou feliz também, Roque. Obrigado. Então, gente, até o próximo, o quadro A Nota Cultural, no programa No Paladar.